Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre a importância da leitura. Na aula anterior, nós vimos um poema, Escutamos um poema recitado bem legal. Depois nós limos um texto sobre os 4 tipos de aluno e falamos um pouco sobre a leitura e vimos várias opções de livros de ler. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre por que ela é importante, quais são os benefícios, que tipo de benefício traz para a nossa vida o hábito da leitura. Acompanha comigo aí na telinha. Ler é a base que sustenta toda a vida em sociedade, porque ler é importante. Então, crianças, ler é algo muito importante, na nossa vida, no nosso dia a dia. E por que será que isso é importante? Como isso nos ajuda? Ler inclui, recria, expande, ensina, transforma, constrói, promove cidadania. Olha só essas imagens de todas as crianças. Então, a leitura, ela nos inclui. Nos inclui como? Nos inclui no meio, nos inclui em sociedade. Por exemplo, quando você não lê, você tem pouco conhecimento, logo você tem pouco assunto para falar. Eu lembro, quando eu não costumava ler muito, hoje, graças a Deus, eu tenho um hábito de leitura. E quando eu não tinha esse hábito, eu não gostava muito de ler. Então, quando alguém começava a conversar perto de mim, eu não sabia do assunto, eu ficava envergonhada, tímida, porque eu não sabia daquele assunto. Mas quanto mais você lê, quanto mais você tem o hábito de leitura, você se inclui dentro do meio, dentro de um ciclo de amizade, dentro de um ciclo de pessoas, que você tem o que falar com aquelas pessoas, Recria, você tem ideias novas, expande o seu conhecimento e também você pode ensinar, Todos nós aprendemos sempre algo e todos nós também temos capacidade de ensinar. Então, a leitura, ela transforma a nossa vida, ela constrói, ela promove conhecimento, cidadania. Quando você lê, você sabe os seus direitos, você sabe os seus deveres. Então, a sua cidadania melhora muito, porque você sabe aonde você pode, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Ler, ela te inclui no meio social. Tá bom? Voltando aqui para o slide. Acompanha comigo aí na telinha. Quem lê se torna dono da sua própria história e participa da construção da história do coletivo. É como eu falei ainda há pouco. Quando você lê, você sabe construir a sua história, porque você tem conhecimento, então você pode falar, você pode decidir, você pode fazer escolhas do que é melhor para a sua vida. Quando você não lê, o que as pessoas te dizem, você acredita. Você sai acreditando em tudo. Tudo que te é colocado, você aceita. Você é uma pessoa que você não é crítica, você não questiona. Por quê? Porque tudo que te dizem você absorve. Porque você não lê. Quem não lê não tem conhecimento científico, digamos assim, Porque todos nós, por menos conhecimento, leitura que temos, a gente conhece sobre alguma coisa. Eu estou falando de um conhecimento científico, só para ficar claro para vocês. Então, quanto mais você lê, você absorve, você traz para a sua vida uma gama de conhecimento. Com esse conhecimento, você ajuda a construir a sua própria história, porque você faz escolhas, e você ajuda no coletivo, a construir o coletivo, porque se vão criar uma lei que você acredita que não vai ser benefício para todo o coletivo, você vai questionar, você vai fazer militâncias, você vai reivindicar os seus direitos, porque nós só podemos reivindicar um direito se nós tivermos conhecimento. E aí nós temos esse conhecimento como? Conhecendo, buscando, estudando, lendo, adquirindo esse conhecimento. Então, por isso, quem lê, ele constrói a sua história e participa da coletividade, da história coletiva. Quem não lê, ele aceita tudo. Tudo que as pessoas dizem, aceita e está tudo bem, porque ele não sabe o que é melhor para a vida dele, ou o que é mais verdadeiro, ou o que é mais falso.
né? Então, nesse sentido. Continuando aí na telinha. Quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Monteiro Lobato. Voltando aqui para mim. Então, assim, quem mal lê, mal fala. Mal fala por quê? Porque tem pouco vocabulário. Quanto mais você lê, quanto mais você tem o hábito da leitura, mais você aprende palavras, né? O seu vocabulário, que nós chamamos de vocabulário, ele fica rico. Rico por quê? Porque ele tem muitas palavras que você conhece. Aí você conhece a palavra, você sabe o sentido dessa palavra, porque quando a gente está lendo um texto que a gente não conhece aquela palavra, o que a professora diz para você? Vamos olhar no dicionário o que essa palavra significa? Se você estiver perto de alguém, você diz assim, o que essa palavra significa? Mas eu sempre digo para os meus alunos assim, vamos ver o que essa palavra significa? Vamos procurar no dicionário o sentido dessa palavra? Quando você pesquisa, quando você busca o conhecimento, você aprende melhor. Quando alguém te diz, você sempre vai esquecer. Alguém falou, o que é mesmo aquilo? O que mesmo que significa amanhecer? O que é mesmo que significa entardecer? Mas quando você pesquisa o sentido da palavra, é quando amanhecer, é quando o dia está surgindo, aí você aprendeu, você não vai esquecer mais. Então, você tem esse compromisso com você mesmo, de buscar esse conhecimento. Voltando aí para a telinha. A prática da leitura se faz presente em nossas vidas no dia a dia. Desde o momento em que começamos a compreender, decifrar e interpretar o sentido das coisas. Então, a prática da leitura, ela faz parte da nossa vida. Desde lá pequenininho, desde quando a gente compreende a decifrar os símbolos, as leituras visuais através das imagens, né? Tem gente que não sabe ler o código, que são as letrinhas, mas ela consegue identificar a imagem, né? E aí, através dessa identificação, tem que ter um sentido, as coisas começam a fazer sentido. Então, é muito bom a leitura. Você lembra quando você estava lá no seu primeiro aninho, que você começou a compreender que as palavras, elas tinham um pedacinho, que esses pedacinhos se formavam, né, uma palavra toda, e essas palavras juntando várias palavras se formavam uma frase, e a partir dessas frases eu podia montar textos. Então, foi uma grande descoberta, né, lá no primeiro aninho. E hoje, né, nós estamos entendendo o significado, para que tudo isso? Para que ler? Qual a importância dessa leitura? Por que eu tenho que ler? Tem gente que diz, eu não quero ler não. Aí tem gente que diz, eu quero ler só para não escrever. Não, nós devemos ler para a gente ter conhecimento, para a gente aprender, tá bom? Para as coisas fazerem sentido para a nossa vida. Por exemplo, quando você vai procurar, né, um endereço, acompanha comigo agora na telinha. Você quer saber o endereço, então para saber o nome da rua, que está lá naquela plaquinha da rua, você precisa saber ler. Quando você vai pegar ônibus, né, para saber qual o bairro que aquele ônibus percorre, o percurso que ele faz, você também precisa saber ler. Eu tô com uma fome, eu vou no restaurante ou numa lanchonete, e o rapaz da lanchonete, o garçom ou atendente, ele vai dizer todo o que tem no cardápio? Não, ele vai te entregar um cardápio. Para você saber o que você quer comer, você vai ter que ler esse cardápio. Então, você precisa ler, né? Está inserido no nosso dia a dia a leitura. Outra situação, as placas, né? No trânsito. Para quem está, tanto o pedestre tem que saber a hora de parar, né? Quem não é pedestre, está conduzindo, precisa também saber. Então, nós precisamos da leitura para tudo na nossa vida. Outra coisa, a bula de remédio, para a gente poder saber como tomar aquele remédio. Tem uma situação, né? Toda vez que eu vou falar sobre leitura, eu lembro dessa situação, que foi do meu filho. O médico passou um medicamento para ele,
eu peguei a receita e levei na farmácia, comprei a medicação e trouxe e dei para o meu filho. Só que eu não li a receita, eu só fui pela prescrição médica. O que aconteceu? Quase eu perdi meu filho porque eu não li a receita. Aquele medicamento, aquela porcentagem em gramas não era adequada para a idade do meu filho. Quase eu mato meu filho. Se eu tivesse lido a bula, eu tinha visto que aquilo ali não podia. Né? Graças a Deus ele sobreviveu e está bem, né? Hoje já é adulto. Mas olha a importância da leitura. Viu como é importante nós lermos? Então, até para você tomar um remédio, você não pode ir só pelo que os outros dizem. Você tem que realmente ler para ter certeza da grama do remédio estar correta, para a idade daquela criança ou para uma pessoa adulta. Outras situações, veja aí comigo. Para você passar mensagem no celular, né? Nessas aulas remotas, você utilizou muito o celular e você viu a importância de escrever e a pessoa compreendeu o que você escreveu. Se a pessoa não conseguir compreender, se você escrever errado, para você escrever, você precisa saber ler, não é? Saber ler e escrever, para que as pessoas possam entender. Para passar e-mails, não é? Você precisa saber escrever corretamente, ler os e-mails que as pessoas te encaminharem. Para você fazer receitas aí de bolos, doces, ler um jornal, revistas, um bom livro, enfim. Qual a importância da leitura na vida das pessoas, né? Então, elas são muito importantes, mas nós vamos finalizar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Eu quero que você veja como é importante no nosso dia a dia, como nós precisamos da leitura, como ela é importante. Mas nós vamos finalizar por aqui e não esquece, acesse a nossa plataforma Eduque. Nela você vai poder ter esse conteúdo e muitos outros. Até mais!